Estamos, todo mundo sabe, nessa era de transformação digital, nossa sociedade é digital e quem começa a ter conhecimento e informação acha que todo mundo tem a mesma informação. Não é bem assim. A informação, assim como a tecnologia, ela não está horizontalizada por completo e nem está ainda acessível a todos, principalmente no quesito riscos. Então, uma das causas fundamentais para essa disseminação, que eu chamo de epidemia dessa modalidade de violência, é o desconhecimento dos riscos do ambiente digital. Embora os nativos digitais, essas crianças e adolescentes que façam uso dessas plataformas, já nasceram sob a égide da internet e das plataformas digitais, nem por isso elas têm acesso, elas têm conhecimento e informação de como fazer a sua proteção online de privacidade, de dados, de riscos e identificação de possíveis agressão. Do mesmo modo, os seus pais e os seus responsáveis. Essa pouca intimidade com segurança digital, com senhas, com autenticação de 2 fatores, com o que expor na internet ou não, vide as práticas de sharing. Para quem quiser mais informações sobre isso, eu deixo aqui o QR Code de um episódio que já foi ao ar aqui no canal sobre sharing e oversharing, do risco que pais e tutores fazem ao expor à internet a imagem de seus filhos e das suas crianças, e que isso se reflete até a sua fase adulta. É importante que haja esse conhecimento e essas informações e sejam, sim, divulgadas nos grupos de mães, nos grupos de escolas, para que se saiba que os benefícios da tecnologia é real e existem, mas atrás deles está vindo os riscos e os desafios para que nossas crianças e nossos adolescentes não sejam a próxima vítima. Até porque, vejam essa reflexão: quais os impactos na vida e desenvolvimento de uma criança ou adolescente que foi vítima de uma ação dessa? E começou a conversar com uma pessoa acreditando que era um adolescente, um colega, e descobre que era um adulto interessada não nas suas brincadeiras e descobertas da idade, mas sim em explorá-la sexualmente. E para ilustrar a dificuldade e o temor e o trabalho das autoridades, é sempre bom ilustrarmos os casos. E esse caso internacional que vocês veem aí na tela é um caso de bastante repercussão, porque envolveu vários países. Ele é conhecido através da plataforma do site Welcome to Video. E, em resumo, esse site hospedava vídeo de abuso sexual infantil, funcionava onde? Na Dark Web. Por isso que eu digo que você, pai responsável, você que trabalha na rede de proteção da infância e juventude, não se pode dar o luxo de dizer: não gosto de internet, não gosto do digital, quero ser analógico. Não é mais possível. É importante conhecer tudo o que acontece na sociedade tecnológica hoje para fazer a prevenção e orientação de riscos, seu próprio e das suas crianças e adolescentes. Então, esse site, ele funcionava na Dark Web com pagamentos em Bitcoin. Bitcoin é um criptoativo, para quem não sabe o seu significado, e funciona uma modalidade de meio de pagamento que funciona em blockchain, uma outra tecnologia agregada. O administrador desse site ele foi preso na Coreia do Sul em 2018 e teve mais de 300 prisões em 38 países, ou seja, é uma rede gigantesca que movimenta várias pessoas, várias quantidade monetária e por isso a dificuldade em extirpar essa mazela social. Para se ter uma ideia, esse caso do Welcome to Video, as autoridades estimaram que cerca de 360 mil downloads desse tipo de conteúdo foram feitas através do site, que tinha
1,2 milhão de membros, dos quais 4.000 eram pagantes. 4.000 pessoas entendiam que deveriam monetizar, tirar dinheiro do seu bolso para pagar e ter acesso a esse tipo de conteúdo. É esse cenário em que vivemos socialmente no mundo. Aqui no Brasil, nós temos também um caso de referência que é a Operação Luz na Infância, que ele combate abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Essa ação ela aconteceu simultaneamente no Brasil, Argentina, Estados Unidos, Paraguai, Panamá, Equador, como se fala, caiu na rede, é de domínio da web, é de domínio do mundo. Então, os sites provedores, essa rede de conexão, normalmente não respeitam as bordas, né, da nacionalidade do país e há necessidade da cooperação internacional entre as autoridades para que se consiga identificar esses servidores e fazer a sua extirpação e a prisão desses responsáveis. Foram simplesmente 176 mandatos de busca e apreensão realizados. E no Brasil teve a participação em 18 estados. É grave. Eu entendo como algo grave e que precisamos refletir o futuro de uma sociedade onde isso ainda é um crime dessa magnitude. E nessa era também digital, a gente tem que agregar a seguinte informação. O uso da inteligência artificial, vejam só, pode agravar os casos de violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes? Tcharam! O que vocês acham? Bom, vimos que para o grooming isso é altamente bem feito. É por isso que possibilita um adulto se passar com voz, com trejeitos de criança, escrever através de algum LLM, Large Language Model, que é uma modalidade de sistema de inteligência artificial, formas como se fosse falar com esse segmento. Então, daí a necessidade de orientação para que o pensamento crítico seja desenvolvido, ensinando desde a mais tenra idade as crianças e adolescentes a fazerem a checagem das informações, saberem quem é um coleguinha, quais são os vídeos que estão sendo feitos, qual é o tipo de conteúdo que é mais adequado para o seu desenvolvimento e assim extirpando outros dos quais não deva ter tanto acesso. No Brasil, tão logo os sistemas de inteligência artificial se tornaram de um domínio mais popular, principalmente os de geração de imagem, não preciso mencionar nenhum deles, vocês, uma busca rápida consegue identificar. Nós tivemos o caso no Colégio Santo Agostinho, né, que teve aquela repercussão, quando aí não eram adultos, mas eram adolescentes, que pegaram fotos das colegas de turma e acharam interessante despi-las pelo algoritmo e apresentá-las sem roupa e disseminar isso nos grupos de WhatsApp das escolas e desconhecidos, num constrangimento gigantesco para essas meninas. Não estou aqui entrando na questão porque não houve a questão do benefício do dinheiro, da monetização, mas houve uma satisfação de um pensamento, de uma ideia, de realização de um desejo. Vamos ver como é que elas vão reagir a essas fotos e o que vai causar esse tipo de divulgação. Foi fácil, uma interface rápida no celular, com pagamento de cartão de crédito, eles tiveram acesso às facilidades da tecnologia. Vocês estão vendo como aquilo que pode ser usado para o benefício e melhoria social também traz um risco inerente que socialmente devemos entender como encaminhar para que possamos seguir de um caminhar mais seguro em sociedade.